Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês uma pequena reflexão sobre Asaf. Poucas pessoas falam sobre Asaf, né? Quem foi Asaf? Asaf foi um líder de louvor no tempo de Davi. Davi o designou como levita, como líder dos levitas, né? E Asaf era cantor, né? E também ele tocava instrumentos. Então ele tinha um dom muito grande de Deus, ele era muito usado no louvor. E ele era designado exclusivamente para isso, para o louvor. Ele era levita mesmo da casa do Senhor. Quando Davi foi inaugurar o templo de Jerusalém, a Bíblia fala que Asaf ele conduziu, né, o louvor, porque ele era o líder dos levitas. Então ele conduziu o louvor, e o louvor foi de uma forma tão grande, que Deus desceu no templo. O louvor foi de uma forma tão linda, tão perfeito, que Deus desceu no templo para ver o louvor. Olha que honra, que coisa maravilhosa. Imaginou você estar louvando a Deus e Deus achar o teu louvor tão bonito que Deus desce no templo para ver? Diz que a glória de Deus se manifestou de uma forma maravilhosa nesse templo, nessa época, nessa noite, né? E Asaf, ele estava ali na igreja, ele estava ali no templo, servindo a Deus, ministrando, louvando. Ele trazia alegria aos corações, né? Porque o louvor, ele ajuda muito as pessoas no culto. O louvor é o carro-chefe, né? Do culto. Se o louvor for bom, o culto vai ser uma bênção. Se o louvor não for bom, o culto é sofrido. Então Asaf tinha essa incumbência, essa responsabilidade de estar louvando a Deus. E Deus se agradava de Asaf. Mas o que eu quero dizer para vocês também é que ele escreveu vários salmos. Ele escreveu o Salmo 50 e ele escreveu o Salmo, se eu não me engano, do 73 ao 83, ou ao 80, agora eu não tenho bem certeza. Mas o que me chama a atenção nisso é que no Salmo 73, Asaf tem uma recaída, ele dá uma quedazinha. Ele fala assim: Deus, estou a ponto de me desviar por causa das pessoas. Ele olhando, quando ele olhou para as pessoas, que ele viu que as pessoas prosperavam e ele não. Ele viu que os ímpios eram abençoados e ele não. Ele questionou com Deus e falou que estava a ponto de se desviar. No começo lá do Salmo 73, ele está falando isso. Aí ele conversa com Deus e no final do capítulo 73 ele fala assim, que aí ele tem tipo assim ele cai em si, ele tem tipo um despertamento, né? Que o final dos ímpios é triste, mas daquele que serve ao Senhor, o fim é bom. Então ele entende que às vezes a pessoa ser abençoada no material, assim, ser muito próspero, ser isso, ser aquilo, e isso eu não estou falando só de financeiro, eu estou falando de tudo, pode não ser tão bom no final, quando a pessoa não teme a Deus, quando a pessoa não serve ao Senhor. Então Asaf, ele teve essa experiência. O líder de louvor chegou a dizer a Deus que estava a ponto de se desviar, que estava a ponto de se afastar.
que eu quero dizer para vocês, o que eu quero deixar para a nossa meditação hoje, é que todos nós estamos sujeitos a tudo nessa vida. A Bíblia fala, né, que a gente tem que tomar cuidado, que é aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque todos somos sujeitos a pensamentos de tristeza, todos somos sujeitos a pensamentos de decepção, de angústia. Quando nós olhamos para a vida das outras pessoas, quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós temos nós passamos por isso. Então eu quero falar para vocês nessa noite. Não se preocupe. Não se preocupe com o que você está vivendo hoje. Tenha certeza de que Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Não é porque você está triste hoje que você deixou de servir ao Senhor. Não é porque você está com o coração decepcionado com alguma coisa, com a alma entristecida com alguma coisa, que você deixou de servir a Deus. Não. Você continua servindo ao Senhor. Vai lá, louva ao Senhor. Vai lá, adore ao Senhor. Vai lá, cante, né? Faça aquilo que Deus te chamou. Deus nos chamou para adorar Ele. Deus nos chamou para servir a Ele. Deus nos chamou para estarmos na presença dEle. Então, vamos estar na presença do Senhor, vamos louvar a Deus, independente de qualquer coisa, independente da situação em que estejamos passando. Vamos louvar o Senhor. E assim como Asaf recobrou a memória, né? Assim como Asaf trouxe à memória aquilo que lhe traz a esperança, traga você também nessa noite à memória aquilo que lhe traz a esperança. Não olhe para o homem, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Cristo. Porque o Senhor é quem nos dá esperança. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa paz. Viu? Que Deus te abençoe. Que você possa meditar nessa história, né? Na história de Asaf. Que você possa estar meditando nisso, né? Leia o Salmo 50. Leia o Salmo 73. Leia a história de Asaf lá com Davi. E você vai ver como Deus vai falar com você, como Deus vai trabalhar na sua mente, você vai entender que todos somos humanos, todos estamos no mesmo caminho e que uma hora a gente se entristece, é normal, mas que nós venhamos a estar trazendo à memória aquilo que nos traz a esperança, que nós venhamos a estar louvando a Deus e glorificando ao Senhor, porque estamos numa caminhada, e essa caminhada queremos chegar no céu. No final da nossa caminhada, queremos o céu. Então vamos correr atrás do nosso maior alvo, nosso maior objetivo, que é o céu de glória, o céu de luz. Tá bom? Beijo no coração de vocês, fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, a noite de vocês.